Eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Estarei fazendo a exposição do versículo 14 até o versículo 21. Diz assim a Sagrada Escritura: Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Meus irmãos, é natural que em alguns momentos da nossa vida nós nos sintamos desanimados e até mesmo desamparados. As lutas que vira e mexe a gente enfrenta, elas são muito difíceis. Elas são dolorosas. Elas castigam a gente. Elas colocam a gente na posição que realmente nós somos. Que é a posição de inapto, de insuficiente. Sobre nós não reside suficiência alguma. O primeiro vento que vem, ele, em alguns casos, já nos desestabiliza. Já deixa a gente desestabilizado. Já deixa a gente desregulado. Os desafios que nós enfrentamos, eles são inúmeros. Podem causar cansaço extremo. A gente fica cansado. A gente fica pensativo, reflexivo da vida. Dores de cabeça. A pessoa fica com a cabeça cheia assim, ó, querendo resolver o problema. Tem um problema para resolver. Tem uma conta para pagar. O empresário tem um boleto para pagar. Ele não sabe como pagar. A gente está vivendo um período difícil. Aí fica com dor de cabeça. Como é que eu vou resolver essa situação? Como é que eu vou resolver esse problema? E em alguns momentos nós somos incompreendidos. As pessoas não conseguem compreender a nossa dor. As pessoas não conseguem mensurar o que realmente nós estamos sentindo. Isso impede, algumas vezes, de nós superarmos essas adversidades. É comum nesses períodos nós sermos tomados por um turbilhão de emoções, de tristeza, de ansiedade. A pessoa fica ansiosa, fica sem dormir. É difícil encarar a realidade. E alguns até ficam desesperançados. Fica com a esperança pequenininha assim. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu resolvi introduzir esse sermão com esse assunto. Porque as igrejas da região de Éfeso, elas estavam enfrentando uma situação semelhante. O grande fundador, líder, pastor, mentor espiritual daquela igreja estava preso em Roma, prestes a ser condenado. Muito provavelmente ele seria decapitado. Ele estava prestes a ser julgado. Sobre ele pairava uma acusação de crime. A acusação era
que ele pregava, por isso ele estava preso. Ele estava preso por causa do evangelho. Ele estava preso porque ele ousou propagar o nome de Jesus Cristo. Ele estava preso porque apregoava a salvação. E essa igreja, ela começou a sentir-se desamparada. Muitas incertezas pairavam sobre essa igreja. Eles não tinham previsão sobre como seria o seu futuro. Paulo estava preso, a igreja podia acabar a qualquer momento. Porém, Paulo, lá da prisão, lá do cárcere, ele escreve uma carta para esta igreja. Ele escreve uma carta para estas igrejas. E nesta carta, ele poderia dizer que ele estava cansado. Ele poderia dizer que ele estava sendo injustiçado. Ele poderia dizer que ele estava desesperançoso da vida. Mas ele não falou nada disso. Nesta carta, ele vira para este povo e diz: anime-se, fiquem de pé, porque o Senhor Jesus tem o controle de todas as coisas. Fique de pé. Não se desespere. Não percam a vossa esperança. Efésios capítulo 1. Lá na eternidade, Deus os escolheu. Jesus Cristo encarnou e operacionalizou a obra da salvação. Não obstante a isto, Ele te selou. Ele te marcou com o Espírito Santo da promessa para você viver em eternidade em glória. Não se desespere. Não perca a vossa esperança. O famoso pregador brasileiro de adjetivos muito qualificados, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai escrever em seu comentário que esta oração aqui foi a oração mais ousada da história. Porque ele estava preso. E ao invés de se lamuriar, se entregar à depressão, ele ora pela igreja. Mas o importante de se destacar aqui, é que ele não está orando por si. Ele não está orando dizendo: Deus me tira da prisão. Deus faz justiça por mim. Deus me tira desse lugar de vergonha. Ele não está orando por isso. Ele está orando para que a igreja possa ser abençoada. Por isso é a oração mais ousada da história. O grande pregador britânico do século XX, Martyn Lloyd-Jones, vai dizer que Paulo perdeu tudo. Paulo perdeu a sua liberdade, o seu direito de ir e vir. Paulo estava prestes a perder a sua cidadania. E a cidadania romana naquela época era algo muito importante. Ele estava prestes a perder o seu direito de cidadão. Ele estava lá naquela cela suja, fétida, com as fezes, com as necessidades humanas escorrendo, com ratos, com sujeira, sem nenhuma claridade, cercado de pessoas miseráveis, passando por frio intenso, sem se alimentar direito. Mas na seguinte situação, você não tem o que comer, sem poder ter acesso a remédios, muito provavelmente ficando doente. Ele tinha perdido muitas coisas, mas nada disso foi capaz de tirar dele o poder de orar. Nada disso foi capaz de tirar dele a ação de orar. Porque ele estava vivendo um momento de dificuldade extrema. Aquela igreja também estava.
mas pela fé, ele não se entrega à desesperança. Ele ora. Ele clama a Deus. Ele busca resposta no Senhor. Essa passagem, ela nos ensina que mesmo quando nos sentimos desamparados e solitários, nós não devemos desanimar. Ao contrário, somos chamados a manter a nossa fé viva. Mesmo que você se sinta desanimado, desamparado, mesmo que você esteja no fundo do poço, mesmo que os teus problemas estejam te assolando, mantenha a sua fé viva. Mantenha a sua esperança em Deus. Foque o alvo da tua fé. Porque é pela fé em Cristo. É pela fé que Cristo se faz presente no meio do seu povo. Cristo está presente no meio de nós. Ele está aqui nesse lugar. A fé dos santos invocam a presença de Cristo neste lugar. É pela fé que Cristo se faz presente no meio do seu povo. É pela fé. A minha expectativa nesta noite é que possamos ser encorajados pela palavra de Deus a vivenciarmos um relacionamento qualificado com Ele, usufruindo das suas abundantes bênçãos. Porque quando Cristo se faz presente no meio do seu povo, sinais e maravilhas acontecem para a glória dele. Sabe por quê? Porque ele dispensa poder. Vamos para o texto, versículo 14. Paulo vai dizer: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Que razão é essa? Por que ele está colocando o joelho dele diante do Pai? É a graça de ter sido adotado pelo Pai. Ele coloca-se de joelhos diante do Pai porque ele sabe que ele está preso. Ele sabe que ele estava vivendo um momento desesperador. A cabeça dele está a prêmio. Ele pode ser decapitado a qualquer momento. Mas ele sabe que ele está amparado pelo Pai. Porque ele foi adotado pelo Pai. Porque a partir do momento que nós confessamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, Deus torna-se o nosso Pai. Todas as bênçãos, todas as heranças, todos os benefícios conferidos aos filhos legítimos são transferidos a nós, porque nós somos adotados pelo Pai. Quem adotou aqui já sabe. Quem já foi adotado, quem adotou uma criança, a criança passa a ser o seu herdeiro. Então Paulo ora a Deus, Paulo agradece a Deus, Paulo se regozija diante de Deus, porque ele sabia que ele não estava só, porque o Pai estava com ele. Meu querido, se você é filho de Deus, na tua luta você não está só, o Pai está com você. E ele se põe diante dos joelhos do Pai. Não é qualquer oração não, irmão. É a oração do aflito. O hábito do judaísmo do segundo século era que as orações fossem proferidas de pé. Eles iam ao templo e à sinagoga e ao orar, eles oravam de pé. Paulo ele vai na contramão desse hábito. Ele se ajoelha diante de Deus, ele se entrega diante de Deus. Ele se entrega com profunda emoção e fervor. Ele derrama a sua alma diante de Deus. Ele se põe de joelhos diante do Pai, derramando a sua alma diante de Deus, para que a igreja pudesse ser abençoada. Porque aqui no versículo 15 ele vai dizer: de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome.
Que família é essa? É a igreja residente na terra e a igreja triunfante no céu. Porque hoje você está aqui. É esta mensagem que eu vim trazer para você nesta noite. Hoje você está aqui. Mas no porvir, se você for salvo por Jesus Cristo, você estará na glória com Ele. Nós não podemos perder isto de vista. Nós estamos aqui de passagem. A tua luta, o teu problema, a tua depressão, o teu estágio emocional, ele é temporário. Ele vai passar. O permanente é viver eternamente com o Senhor em glória, usufruindo das bênçãos de Deus. Este é o estado permanente. Este é o estado eterno. Então ele ora por toda a família, por toda a igreja. Ele está orando pela gente. Ele está orando pela igreja da terra, ele está orando pela igreja do presente, ele está orando pela igreja que já está no céu, ele está orando pela igreja do futuro, que não somos nós. Ele está orando pela gente. Versículo 16. Peça a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito no íntimo de cada um. Em outras versões, fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Então a oração de Paulo é para que eu e você sejamos fortalecidos com poder, para que nosso íntimo, no nosso coração, na nossa alma, nós podemos ter força, para que pela fé caminharmos um pouco mais para sermos abençoados por Deus. Ele ora para que, mediante o Espírito de Deus com poder, nós sejamos fortalecidos no nosso íntimo. Meu irmão, a carcaça pode estar até deteriorada. As pessoas envelhecem. Ontem eu fui no enterro de uma pessoa, morreu com 94 anos. Aí lá no enterro, no rito fúnebre, foi me dada a oportunidade de falar. Aí eu olhei para aquela senhora de 94 anos. Sabe o que eu lembrei? Que quando eu nasci, ela já tinha 60 anos. Eu vou fazer 44. Quando eu nasci, ela já era uma idosa. E a memória que eu tenho dela, durante toda a minha vida, é a memória de uma serva de Deus. Então, durante 40 anos, eu vi uma serva de Deus ali. Uma serva de Deus que plantou uma igreja dentro da sua casa. A igreja presbiteriana do bairro São Roque é fruto da fé daquela mulher, que onde não tinha lugar para a igreja ficar, ela abriu a garagem da sua casa para que a igreja não pudesse acabar. Eu olhei para aquela senhora e falei assim, a carcaça já foi, mas o interior está intacto, está vivendo lá na glória. É o poder do Espírito Santo para fortalecer o nosso homem interior. Ah, eu já posso estar sentindo aquela dorzinha de coluna. Gente, eu estou sentindo dor de coluna. Tá dando para segurar o Berício e a Laurinha no colo, não. Você está sentindo aquela dor no pé. Você pode estar sentindo a sobrecarga da idade. Mas o seu homem interior continua aberto para ser evoluído, para ser aperfeiçoado por Deus. Para que o poder de Deus possa te aperfeiçoar. E qual o resultado? Tem um resultado aqui. Versículo 17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. O poder de Deus no nosso homem interior, para que pela fé Cristo possa habitar
no nosso coração. Para que pela fé nós possamos ser moldados ao jeito de Cristo. O sonho do brasileiro é casa própria, né? Tem senso comum que o sonho do brasileiro é casa própria. Lucas casou agora, né, Lucas? Está de casinha nova, né? Maravilha, né? A gente compra a nossa casa. E aqui a gente tem a cultura também de construir casa. Culturalmente nós construímos a casa ou compramos a nossa casa. Só que quando a gente constrói a nossa casa, a gente compra a nossa casa, a casa não está do nosso jeito. Eu lembro, a minha casa eu comprei, eu não construí. Eu não tenho vocação para essa. Eu até admiro, mas eu não tenho vocação. Aí a minha casa eu comprei. Aí fui lá buscar a chave da minha casa, todo feliz. Meu sogro e minha sogra do lado. Meu sogro pegou a chave, orou. Aí meu sogro é pastor jubilado da Deus e Amor. É um homem de fé. Pegou a chave, orou, falei, opa, tá abençoado. Aí eu falei, beleza, vou botar uns móveis aqui, vou entrar dentro da casa, vou vir para minha residência, vou morar em Queimados, que eu estava morando lá em São João. Só participava do culto aqui domingo de manhã, não tinha carro. E à noite eu ia na igreja do pastor Saulo, lá na Nova Vida. O pastor Saulo de início já quis me agarrar. Eu falei, eu sou de lá, hein? Segura a onda aí. Pastor Saulo veio, não, eu falei, sou de lá. Aí eu comprei a casa, compramos a casa. Falei, vou entrar. Minha esposa olhou a casa, foi lá, revistou os cômodos, conferiu e falou assim, vou trocar o piso. Eu falei, mas o piso está novinho. Está sendo entregue agora, nunca ninguém morou aqui. Eu não quero saber, eu vou trocar o piso. Meus irmãos, você sabe quando a mulher fala desse jeito, a nossa sabedoria nos leva a quê? A obedecer. Então já chegou trocando piso. Meu Deus do céu, misericórdia. Então demora um tempo para a nossa casa ficar do nosso jeito. Você compra uma casa com quintal, aí você fala assim, vou fazer uma piscina. Nesse calor, hein? Vou fazer uma piscina, vou entrar na piscina, vou tomar um banho, vou botar aquele chuveirão, vou fazer aquela churrasqueira, espaço gourmet. Olha que maravilha. Vou fazer o espaço gourmet, vou lá, vou ajeitar todo o espaçozinho para quando vir o verão eu ter conforto. Vou botar aquele ar-condicionado 18.000 BTU na sala, para sentir aquele ventinho. A conta de luz vai vir cara, mas vou botar assim mesmo. Vou colocar. Eu quero sentir o frescor. Olha o frescor, irmãos. Olha o ar-condicionado aqui, o frescor. Olha como é que a gente está na comodidade. Aí depois que você faz aquela obra, que você investe anos da tua vida, da tua energia, das tuas finanças, do teu trabalho, depois que a casinha está toda do teu jeito, a tua casa está toda do teu jeito, você senta no sofá, vira para o esposo, para a esposa, ou vira para os filhos e fala assim, realmente, agora nós estamos nos sentindo totalmente confortáveis. Meus irmãos, Jesus, Ele quer habitar nessa casa que somos nós. E Ele não quer fazer uma habitação temporária, Ele quer fazer uma habitação permanente. Ele não está dentro de nós de aluguel, Ele veio para morar e para ficar a vida toda. Ele não veio de passagem. Ele não veio para fazer pouso, para passar temporada. Ele veio para passar toda uma eternidade. Mas Ele quer que essa casa aqui esteja do jeitinho dele. Por isso que Ele vai dizer que pela fé habite Cristo no nosso coração. Ele quer que essa casa aqui, que sou eu e você, esteja do jeitinho dele. Se torne um lugar apropriado, onde ele se sinta confortável. E o resultado do conforto
que Jesus vai proporcionar na casa dele, que somos nós, o resultado disso é que nós estejamos enraizados e alicerçados em amor. É para isso que ele habita na nossa casa. É para isso que ele habita no nosso coração. Para que nós possamos estar enraizados e alicerçados em amor. Só que ele está habitando. E essa consciência da habitação de Jesus pela fé, que é somente pela fé nós podemos ter essa consciência da habitação de Jesus pela fé, ela nos impulsiona para que pela fé nós possamos obter poder no Espírito para enfrentar os problemas, procurando superá-los. Esta é a vontade de Jesus para mim e para a tua vida. Que nos momentos de maior dificuldade que eu e você possamos enfrentar, que pela fé nós possamos buscar o poder de Deus, o poder do Espírito. O poder que fortalece o nosso homem interior. O poder que edifica a nossa alma. Para enfrentar os problemas e superar os problemas para a glória de Deus. E quando a gente busca esse poder, quando Cristo habita no nosso coração, faz morada e nos torna uma casa habitável e confortável para Ele, isso nos leva a ter uma vida norteada pelo amor, com solidez e firmeza. Que a nossa vida agora será norteada pelo amor de Deus. Que mesmo em meio às lutas, às dificuldades, nós possamos enxergar o amor de Deus. Mesmo passando por dificuldade, que o amor de Deus inunde o teu coração e a tua alma e te equilibre para que você possa passar por esse problema e vencer esse problema para a glória dele. É o amor de Deus. Solidez e firmeza. Aí vem aquela parábola que Jesus falou, né? Da casa da rocha e da casa na areia, né? O vento vai bater, mas você está firme e está sólido no poder de Deus. Vai balançar, vai dar uma balançadinha. Vai dar uns medos, vai dar um calafrio, mas não vai cair, porque aquilo que Deus faz, ninguém destrói. Aquilo que Deus levanta, ninguém derruba. Aquilo que Deus determina, nada pode impedir o poder de Deus. E como que você tem certeza disso? Como que Paulo tinha essa certeza? Como eu tenho essa certeza? Eu não sou Paulo, mas estou tentando interpretar as Escrituras. Eu tenho essa certeza a partir do momento que eu creio que Jesus morreu na cruz por mim. E ao morrer na cruz por mim, e ao morrer na cruz por você, ele não morreu somente para nos animar e nos consolar. Você pode estar aqui, até nesse lugar, aqui na igreja, vir ao culto no domingo à noite, achando o seguinte: eu vou receber uma bênção. Eu estou fraquinho na fé, Deus vai me animar, Deus vai me consolar. Deus vai trazer alegria ao meu coração. Isso são pedidos legítimos. Isso pode até acontecer. Só que Jesus não morreu na cruz somente para proporcionar isso. Ele morreu na cruz para permanentemente habitar em nós e morar. É por isso que ele morreu na cruz, para permanentemente habitar em nós e reinar. Ele quer habitar na nossa vida para reinar sobre nós, para ser o rei da nossa vida. Para que a nossa vida possa ser controlada pelo poder de Deus. Para que pela fé nós possamos ser enraizados e alicerçados no amor de Cristo. Então Paulo vai orar por poder, para que nós possamos receber poder. Mas ele vai orar também para que eu e você possamos receber poder para conhecer. Versículo 18. Isto, olha como é que ele vai fazendo a narrativa, como é que ele vai ligando uma coisa com a outra. Isto, para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura,
qual é o comprimento, a altura e a profundidade. Então ele ora para que este poder seja dispensado na nossa vida, para ele habitar em nós, mas para que nós possamos compreender os benefícios de Cristo. Porém, que ele vai dizer que essa compreensão ela é feita com todos os santos. Isto indica que esta compreensão ela é adquirida no exercício da comunhão, no exercício da coletividade. Então, se eu e você ficarmos em casa achando que a gente vai ser cheio, que a gente vai compreender a vontade de Deus, nós não vamos compreender, porque para compreender a vontade de Deus, para viver a vontade de Deus, nós temos que estar em comunidade. A gente tem que estar servindo um ao outro. A gente tem que estar aperfeiçoado no ministério. Um menino me procurou e falou assim: pastor, o que eu faço para ser pastor? Eu falei: começa a servir. Começa a ensinar. Se dedica à obra de Cristo, que você vai ser aperfeiçoado no ministério. Deus vai acrescentar dons espirituais na tua vida para que você seja cheio da plenitude de Deus. Então essa compreensão ela vem da nossa relação comunitária. Ela vem do nosso serviço, ela vem da nossa entrega. Ela vem da nossa dedicação ao corpo de Cristo. Porque quando a gente se dedica ao corpo de Cristo, nós começamos a compreender e entender a bondade de Deus, a vontade de Deus e a magnitude de Deus na nossa vida. Porque ele vai dizer aqui, para que nós possamos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Isto indica que o amor de Cristo ele é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade. Jesus Cristo morreu por todas as classes de pessoas, seja elas quais forem. Para Jesus não existe distinção étnica, distinção social, distinção cultural. Para Jesus existem pecadores, carecentes da graça e da misericórdia de Deus. Suficientemente comprido para durar por toda a eternidade. Não é algo temporário, é algo eterno. É algo que vai perpassar as gerações e os tempos. Suficientemente profundo para alcançar o pecador mais desgraçado. Tem gente que acha que não merece a graça de Deus. Graças a Deus, eu também acho que eu não mereço. É bom pensar assim. É ruim quando você pensa que merece alguma coisa. É bom pensar que não merece a graça de Deus. Só que a graça de Deus é suficientemente profunda para alcançar o pecador mais desgraçado. É aquele que você odeia. É aquele que você acha que não tem solução. É aquele que alguns dizem assim, tem que morrer. A graça de Deus é suficientemente profunda para alcançar o mais desgraçado de todos os homens. Porque Paulo, no amadurecimento da sua fé, ele vai dizer, eu sou o pior dos pecadores. Ele vai dizer isso porque ele gostava de matar os crentes. Ele gostava. Ele se tinha prazer em matar os crentes. Não desiste de orar não, tá? Não desiste de orar. Não perca a tua fé, não perca a tua esperança. Continua orando pela conversão dessa pessoa que você está orando aí. Continua orando. Mesmo que ele seja desgraçado. Mesmo que ele seja terrível. Continua orando, porque a graça de Deus é profundamente expansiva para alcançar o mais desgraçado dos pecadores. E essa graça, ela é suficientemente alta para nos levar ao céu, para nos levar à eternidade, para nos levar a morar com Deus. Para quê? Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento.
que está além da nossa compreensão, que produz experiências imensuráveis com Deus. Porque a gente pensa uma coisa, a gente faz um plano, a gente faz um esquema, a gente faz um projeto, mas o plano de Deus é outro. O projeto de Deus é outro. Nós estávamos hoje conversando no discipulado bíblico que Ana tinha um plano. Ela queria ter um filho, mas Deus tinha outro plano. Ele queria Samuel para organizar aquela situação que estava lá. Então a gente faz um plano. Mas os planos de Deus, eles são infinitamente superiores aos nossos planos. E este conhecimento do amor de Deus nos leva a experiências imensuráveis por Deus. Ou melhor, imensuráveis com Deus. É o amor de Deus que excede todo o entendimento, que está acima de qualquer pensamento. E qual o resultado disto? Temos alguns. Para ter o caráter modificado pelo Evangelho. Este é um resultado. Para que o nosso caráter seja modificado pelo Evangelho. Porque nessa própria carta aos Efésios ele vai dizer, aquele que roubava, não roube mais, agora trabalhe. Aquele que mentia, não minta mais, agora fale a verdade. Aquele que trapaceava, não trapaceava mais, seja honesto. Aquele que vive enchendo com bebedeiras, não fique mais embriagado, mas seja cheio do Espírito Santo. É experiência para transformar o nosso caráter. São experiências, conhecimento, compreensão do amor de Deus para nos libertar de vícios e obsessões. Tem gente que está viciado e não está viciado em cocaína não, está viciado em rede social. Tem gente que não consegue mais viver sem as curtidas e os likes do Instagram e do YouTube. Cheguei aqui na igreja hoje, a irmã Mônica, esposa pastoral, falou assim, Valmir, eu tenho que falar um negócio para você. Li a reportagem no jornal O Globo. Tecnofeudalismo. Eu falei, já vi, Mônica. Cheguei em casa, fui reler a reportagem todinha. Eu estou assustado. A rede social está tirando o nosso poder de liberdade. O cara pensou e lançou a proposta. Estamos retornando ao feudalismo. O nosso poder de compra, o nosso poder de consumo, o nosso poder de aquisição, ele está sendo perdido. Agora a gente está pagando ao algoritmo para se tornar servo do algoritmo. No feudalismo clássico, isso tem um nome, corvéia. Os servos pagavam corvéia aos seus senhores, para poder usufruir do quintal, do aluguel, do feudo. Nós estamos pagando corvéia por, não vou falar o nome deles aí, para usufruir dos feudos dele. Isso é escravidão, gente. O amor de Deus que excede todo entendimento nos liberta dos vícios e das obsessões. Para ser curados de cicatrizes emocionais. Para ser curado da dor da alma. Para ser curado da traição. Para ser curado do abandono. Para ser curado da injustiça. Para ser curado da falta de generosidade. O amor de Deus excede todo entendimento e derrama a bênção na tua vida para te curar. O amor de Deus nos dá condição e capacidade de perdoar. O amor de Deus nos dá força para que a gente seja curado dos nossos traumas e usufruir das bênçãos abundantes e daquilo que Deus tem separado de melhor para nós. Compreensão do amor de Deus para termos relacionamentos saudáveis e estáveis. Para que a nossa relação no seio da comunidade seja uma relação de bênção. Para que o poder de Deus inundado no meio da comunidade possa transbordar na tua casa, na tua família e transformar a tua geração. Para que o poder de Deus possa quebrar maldições dentro da tua casa. Pode quebrar padrões comportamentais disfuncionais dentro da tua casa. Possa gerar amor, possa gerar bênção, possa gerar saúde emocional, possa gerar equilíbrio dentro do teu lar, para que o nome dele venha a ser glorificado. Para que possamos alcançar toda a plenitude de Cristo. Mas isto só vai ser possível se nós observarmos um elemento fundamental. É sair dos cortes rápidos do Instagram
e começar a dedicar tempo e reflexão na Sagrada Escritura. Gastar tempo considerável com as Escrituras, envolvendo-se e aprofundando-se nelas. Larga o Instagram. Larga os influencers. O maior influenciador da história está aqui, é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o maior influenciador da história, ele está aqui, ó. A gente não precisa de influência para nada, a gente precisa da palavra de Deus. Nós não precisamos de coach, nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos ser aperfeiçoados na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. E a gente conhece a Deus gastando tempo na palavra dele, envolvendo-se e aprofundando-se nela. Aí a gente vai conhecer a Deus. Buscar progredir na caminhada cristã, outra aplicação, com maturidade e excelência. Tem um resultado aqui. Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. É progredir na caminhada cristã, para que possamos adquirir maturidade e excelência nas nossas ações. É ser cheio da plenitude de Deus. É que quando a gente chegar lá como a minha vizinha que tinha 94 anos de idade, e velhinha já e morrendo, está cheio da plenitude de Deus. Meio que você tenha perdido os sentidos, mas a plenitude de Deus está sobre você. É você não crescer, é desenvolver, é buscar ser aperfeiçoado por Deus. É não perder tempo com besteira, é buscar ser aperfeiçoado por Deus. É não perder tempo com aquilo que não nos traz qualidade, buscar ser aperfeiçoado por Deus. A gente tem tanta correria, né? Ontem a Suzileide estava aqui na palestra do pastor Simval, e o esposo dela meio que estava dando umas piscadas longas assim, dormindo. Aí ela olhou para trás e falou assim: o Valmir está dormindo também. Eu também estava dando as piscadas longas. Ela: já sei, pai de autista. Pai de autista não tem jeito, vai dormir. Eu falei: é verdade. Lá em casa o despertador é ele, que acorda primeiro todo mundo. Eu falei: você está falando ali, estou forçando para prestar atenção no que ele está falando, pastor Simval, né? Estou pensando que o negócio está... Então a gente não pode perder tempo. Nosso tempo já é escasso. Porque o amor de Cristo revelado na cruz do Calvário nos permite, pela fé, vivenciarmos experiências profundas com Ele. É a fé no amor de Cristo revelado na cruz do Calvário que fará com que eu e você tenhamos experiências profundas com Ele. É pela fé. Então ele se faz presente no meio do seu povo pela fé, com poder. Ele se faz presente com conhecimento, mas ele também se faz presente com provisão. É para isso que Paulo ora. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. É a capacidade infinita de Deus de operar além das nossas orações, dos nossos pensamentos e dos nossos sonhos. A gente ora, a gente sonha, a gente pede, mas a capacidade de Deus é infinitamente mais daquilo que a gente pensa. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, o que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sabe o que eu vejo aqui? Paulo está pedindo? Provisão de Deus. Bênção de Deus sobre a vida da igreja. Bênção de Deus sobre a nossa vida. E essa provisão ela é estabelecida pela generosidade de Deus. É porque Ele é generoso. Porque Ele é amor. Porque Ele resolveu nos abençoar. Tem gente que pode estar se sentindo desgraçado, mas a provisão de Deus está sobre você. Ele resolveu te abençoar. Provisão de Deus para suprir nossas necessidades físicas. Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos.
Provisão de Deus para curar doenças. Provisão de Deus para curar doenças físicas. Provisão de Deus para prover bênçãos financeiras. É infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Provisão de Deus em suprir as nossas necessidades emocionais. Cuidar dos nossos relacionamentos. Nos confortar no momento de dor e solidão. Vai ter um momento da tua vida que você vai estar sozinho, você vai estar desamparado. Mas ouça uma coisa, os homens podem desamparar, mas Jesus jamais te desampara. Você não está só, Deus está com você. E esta igreja está com você. Provisão de Deus para suprir as nossas necessidades emocionais. Provisão de Deus em suprir as nossas necessidades sociais. Sabe o que é isso? Às vezes você pede um emprego. Às vezes você pede uma oportunidade. Mas Deus vai te falar, emprego, oportunidade? Que pedido fraquinho. Eu quero fazer você um influenciador para a minha glória. Provisão de Deus para nos tornar úteis para o reino. Para nos tornar úteis para a casa de Deus. Para nos tornar úteis para o reino de Deus. Para a obra de Deus. Nos tornar produtivos e relevantes. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Provisão de Deus para suprir as nossas necessidades espirituais, trazendo conforto e alívio para a nossa alma. Aliviar essa carga aí, ó. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Provisão de Deus. A Ele seja a glória na igreja. Versículo 21. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Se Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, Ele opera as bênçãos na nossa vida para um bem maior. E esse bem não é somente suprir as nossas necessidades. Esse bem é a glória de Deus. A Ele seja a glória na igreja. E como Deus é glorificado? Como através da nossa vida, como essa oração, como pela fé, Deus pode ser glorificado em nós. Quando a gente torna as nossas petições agradáveis a Deus, para que Ele possa ser glorificado no atendimento delas. É orar com qualidade. Porque às vezes a gente ora, a gente pede, a gente grita, a gente esperneia. Ele fala assim, cara, tu tá orando por causa disso daí, ó. Isso é uma coisa tão boba. Tornar as nossas petições agradáveis a Deus, que Deus possa se agradar da nossa oração. Porque ao agradar-se da nossa oração, o nome dele será glorificado. A Ele seja a glória na igreja. Porque quando a gente tem essa consciência, a gente procura fazer com que, através das nossas ações, as pessoas possam contemplar a glória de Deus em nós. A provisão que Deus tem separado para a tua vida é tão grande, é tão magnífica, é tão maravilhosa, que não vai ser para te honrar não, vai ser para honrar e agradecer o nome de Jesus Cristo. As pessoas possam olhar para a tua vida e falar assim, ó, Deus abençoe ele, louvado seja o nome do Senhor. Que a glória de Deus venha reinar sobre você. Porque o objetivo da igreja, o objetivo dos santos, o objetivo da fé é glorificar e engrandecer o nome de Jesus Cristo, de geração em geração, pelos séculos dos séculos. Amém.
Jesus é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele tem todo o poder para ressuscitar. E este poder está à disposição da igreja para poder abençoá-la e aperfeiçoá-la. É o poder de Deus para que Jesus venha a ser glorificado no nosso meio. Meu irmão, eu quero orar aqui pela fé. Eu quero fazer uma oração para você. Oração para que Deus te enche da plenitude dele. Oração para que Deus olhe para as tuas petições e atenda às suas petições. Atende para as tuas petições. Olhe para a tua angústia, para a tua dor e atenda a tua angústia, a tua dor. Mas é para que o nome dele venha a ser glorificado entre nós. Para que a glória de Deus ela venha inundar esta igreja. Para que a glória de Cristo venha a ser resplandecida nesta igreja. Para que as pessoas vão entrar naquela porta ali, naquele lugar, venham sentir o poder e a glória de Deus habitando no meio de nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar.